que o Senhor tem para derramar sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Só os que creem digam amém. Aleluia, aleluia. Eu vou ministrar para você agora. Aleluia. Mas, aleluia, aleluia. Eu quero a sua ajuda, amém? Eu quero sua ajuda, amém? Então a hora que eu falar algo que toca no seu coração, você dá uns glória aí. Você aquece o seu coração em nome de Jesus, amém? Deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que tem 2 lugares que o pastor gosta de pregar. 2 lugares que todo pastor ama pregar. Um é no presídio. Todo pastor gosta de pregar no presídio. E o outro é em prédio quando está chovendo. Que aí ninguém sai. Aleluia. Fala para o seu irmão, ninguém vai sair. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Eu quero compartilhar ao seu coração a respeito do segredo da fecundidade. Nós estamos saindo de um período de jejum. A ênfase do nosso jejum foi gerar. Irmãos, tem muito barulho ainda. Pede para o seu irmão, fala assim, muito barulho, aquieta seu coração. Isso, calma. Aleluia, eu prometo que eu não vou passar de 2 horas. Aleluia. Aleluia, aleluia. Veja, nós acabamos de sair de um período de jejum onde a ênfase foi gerar. Chamados para fora é para gerar. Ser chamado para fora é um estilo de vida. É um estilo de vida de lançar as redes. É um estilo de vida de proclamar o evangelho, de liberar a verdade. É sair de um estilo de vida natural e se colocar para receber tudo aquilo que Deus tem para derramar. É lançar as redes e crer que Deus vai derramar frutos e peixes sobre você. Isso é chamados para fora. Por isso eu quero declarar sobre cada um de nós: não haverá nenhum estéril no nosso meio. Deus dará filhos espirituais para você. Deus dará uma descendência espiritual para você. Aleluia, aleluia. Eu quero profetizar. Você que participa de uma célula, sua célula avançará de maneira exponencial. Você verá a graça de Deus, verá fluir do Espírito, multiplicações ainda esse ano, de maneira sobrenatural. Aleluia, aleluia. Se você crê, diga aleluia. Ouça, no dicionário, a palavra fecundo significa que é aquele que tem capacidade de gerar. Ser fecundo, então, é aquele que pode gerar muito. Eu quero falar sobre alguns princípios de fecundidade. Como ser fecundo, como gerar. Ouça, nós sabemos que Deus prometeu para o seu povo uma terra que era fecunda, uma terra que gerava. Essa terra na Bíblia é chamada de terra de Canaã. A palavra de Deus então diz que o Senhor libertou o povo do Egito. O povo saiu do Egito e começou uma caminhada. Deus direcionou esse povo para chegar na terra de Canaã. Agora, para entrar em Canaã, tinha um obstáculo, tinha uma barreira, tinha um bloqueio. Eles precisavam passar por uma grande cidade. Para entrar em Canaã, para receber a terra da fecundidade, a Bíblia diz que era a terra que manava leite e mel. Ouça, presta atenção. Leite e mel são alimentos que não dependem da morte de nenhum animal. Para gerar leite, a vaca não precisa morrer. Para gerar mel, a abelha não precisa morrer. Significa o quê? Ele vai te levar para uma terra de fecundidade, onde não depende do seu esforço. Não depende de você, não tem a ver com as suas obras, tem a ver com o que Cristo faz. Mas para chegar nessa terra, tinha que passar por Canaã, tinha que passar por Jericó. Jericó era a primeira cidade. Eu quero ler um texto, os irmãos vão projetar para mim, 2 Reis capítulo 2, verso 17. Eu vou ler um texto para você que fala do que aconteceu 300 anos depois da conquista da terra de Canaã. 300 anos depois de passar por Jericó. 300 anos depois, foi construída a nova Jericó. Tinha uma nova terra. A nova Jericó era muito bem localizada. A localização de Jericó é muito boa. Porém, essa nova terra tinha 2 graves problemas.
A palavra de Deus diz que essa terra, a terra de Jericó, era uma terra má e era uma terra estéril. Terra má e terra estéril. Deixa eu ler o texto, você vai entender. 2 Reis, capítulo 2, verso 17. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: mas eles apertaram com ele, até que constrangido lhes disse: enviai. Enviaram 50 homens, que procuraram 3 dias, porém não acharam. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó. E ele lhes disse: não vos disse que não fosseis? Verso 19. Mas os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. As águas eram o que, irmãos? E a terra era o que? Verso 20, ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então ele saiu ao manancial das águas e deitou sal nela. E disse: assim diz o Senhor, tornei saudável estas águas, já não procederá daí nem morte, nem esterilidade. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus diz então que ele deitou o sal no manancial, e a água que era estéril, que produzia morte, passou a produzir vida. Se nós pararmos para analisar esse texto, nós vamos descobrir a causa da esterilidade dos homens. Por que as pessoas não geram? Por que as coisas não acontecem, não fluem? Eu não vou ler o texto, mas é só para você se situar. Lá em Provérbios capítulo 25, verso 28, a palavra de Deus nos compara a cidades muradas. Provérbios diz que nós somos como cidades muradas. Hoje eu quero fazer um paralelo entre Jericó e a nossa vida e abordar algumas causas da esterilidade e algumas soluções para você vencer a esterilidade. Primeira coisa, presta atenção. Primeira coisa, e eu vou tentar ser objetivo. A palavra de Deus diz que essa terra era estéril porque ela estava debaixo de maldição. Havia maldição. O primeiro motivo então de Jericó ser uma terra estéril era a maldição. A palavra de Deus diz que Josué havia amaldiçoado Jericó 300 anos antes. Projeta para mim Josué capítulo 6, verso 26. Josué capítulo 6, verso 26, a palavra de Deus diz assim: naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Pela perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo lhe porá as portas. Havia então maldição. Por isso a terra não era fértil, a terra não gerava, a terra era uma terra má. Avança para mim, para 1 Reis capítulo 16, verso 34. 1 Reis capítulo 16, verso 34. A Bíblia diz: em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Aleluia. A terra então era uma terra amaldiçoada. Terra amaldiçoada não produz fruto. Às vezes, nós olhamos para as nossas vidas e não enxergamos fruto. Mas eu tenho algo para dizer para você essa noite. Hoje nós não estamos mais debaixo de maldição. Nós fomos alcançados pela graça. A graça te alcançou. Mas você já percebeu que tem gente que não desfruta dessa graça? Tem gente que não desfruta dessa bênção de Deus? Presta atenção, quando nós desfrutamos da bênção de Deus, o normal é apresentarmos uma vida de fecundidade de frutos. Bênção também está associada à fecundidade de fruto. É muito comum, irmãos, eu sou pastor, talvez os outros irmãos são pastores, vão compartilhar dessa mesma circunstância. É muito comum, algumas pessoas, às vezes, poucas vezes eu confesso que faço isso, e todas as vezes que fiz foi da mesma forma. Às vezes no fim do culto, eu falo: você que precisa de oração, vem até aqui e nós vamos orar por você. Faz muito tempo que não faço, fazia mais antigamente. E aí, a maioria das vezes, as pessoas vêm pedir oração, mas não tem nada de errado. Nada de errado com pedir oração, não é isso que eu estou dizendo. Mas algum quer oração só para ele ser abençoado. Aí você pergunta: você quer oração pelo quê? Eu quero ser abençoado. Tem algum problema em ser abençoado? O problema é que você não precisa de oração para ser abençoado. Você já é abençoado.
Por que não recebe? Não recebe porque ainda não entendeu quem é em Cristo Jesus. Não entendeu aquilo que Deus conquistou através de Jesus na cruz. Bênção para alguns irmãos é algo subjetivo. Bênção para alguns irmãos pode significar qualquer coisa. Bênção para alguns irmãos muitas vezes é só relacionado a coisas materiais. Desde o início nós podemos ver que a bênção de Deus envolve fecundidade. Fala para o seu irmão, bênção de Deus envolve gerar. Nos dias de Adão, a palavra de Deus deixa claro que para ele era uma questão de gerar filhos naturais. Para mim e para você é uma questão de gerar filhos espirituais. Chamados para fora são aqueles que são abençoados para gerar filhos espirituais. São aqueles que são abençoados. Paulo ensina que o primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o segundo é espírito vivificante. Aleluia, aleluia. Você foi chamado para gerar. A sua terra não é amaldiçoada para você gerar filhos e filhas. Esse é o chamado de Deus. Por que alguns não geram? Alguns não geram porque ele ainda está tentando ser abençoado. Ele ainda está tentando orar para ser abençoado. Não ore para adquirir uma posição que já foi conquistada para você. Não depende de você, não depende das suas obras, depende do que Cristo conquistou para você. Levanta sua mão para o alto. Fala comigo, eu já sou abençoado. Aleluia, aleluia. Eu não vou projetar esses textos, eu só vou ler. Você me acompanha que eu quero ser bem rápido. Você depois pode conferir. Se você quiser, você me manda uma mensagem, eu te mando o esboço. Aleluia. Gênesis 1:22 diz assim: e Deus os abençoou dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares a terra e se multipliquem as aves. Gênesis 1:22. Gênesis 1:28 diz: Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei toda a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus liberou bênção para ser fecundo, para gerar, para gerar. Gênesis 9 verso 1 diz: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Bênção é para quê? Para você gerar. Bênção não é para você comprar carro novo e casa nova, ainda que isso não seja problema. A bênção é para você gerar filhos. Bênção é para você avançar. Bênção é para você tirar do inferno e povoar o céu. Essa é a verdadeira bênção. Gênesis 17 verso 20, a Bíblia diz: quanto a Ismael, quanto a quem, irmãos? Ismael, o filho do esforço. Você conhece a história de Abraão, amém? O filho do esforço dele. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, e falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e deles farei uma grande nação. Uau! Até sobre Ismael havia bênção para gerar filhos e para se tornar uma nação forte. Gênesis 28 verso 3: Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. Deus te abençoou para você ser fecundo. A esterilidade não faz parte da sua vida. A esterilidade não é para você. Entenda, irmãos, se nós não tivéssemos a bênção de Deus, todo o nosso trabalho seria em vão. Jericó não podia ser fértil porque estava debaixo de maldição, mas nós podemos ser férteis porque nós fomos abençoados pela graça. Aleluia. Por isso não aceite a esterilidade, não aceite não avançar, não aceite passar ano após ano e não gerar ninguém. Não aceite que você fale o evangelho. Eu me lembro de uma irmã de uma célula minha que eu tinha um tempo atrás, talvez minha esposa vai se lembrar, e ela falava, ela liberava a palavra, ela dizia: nós temos célula aqui na minha casa, mas aqui é duro demais, aqui ninguém converte. E eu falava para ela: mas não fala isso não. E aí virava para o lado e falava: a boca do inferno, te repreendo em nome de Jesus. A terra é fértil, a terra é boa, a terra vai gerar, vidas vão nascer nesse lugar, vidas serão impactadas. Às vezes você está sendo um desses ladrão da vida. O ladrão da vida é aquele que fala contrário ao que a palavra de Deus diz. Não fique com as suas emoções, não fique com a sua visão, fique com o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que há uma bênção para você gerar. Se você crê, diga aleluia. Presta atenção, eu vou tentar ser objetivo. Um dos personagens que eu mais amo na Bíblia é Jacó.
Jacó para mim é uma das maiores expressões da graça, pastor Isaías. Jacó é alguém tocado. Por quê? Porque Jacó recebeu sem merecer. O cara era um picareta. Já conheceu um picareta? Não fala que é seu irmão aí não, em nome de Jesus. Jacó não tinha qualidade quase que nenhuma. Jacó não tinha qualidade para obter a bênção. Por que eu amo Jacó? Recebeu sem merecer. Olha para Esaú. Esaú era guerreiro, Esaú era forte. A Bíblia, presta atenção que eu vou te dizer. Você pode ler na sua Bíblia, até bom que você leia. Os crentes de Beré checavam, cheque na sua Bíblia. Você não vai achar uma conduta do ponto de vista moral e ético que desabonasse Esaú. Não tinha falha. Ele era perfeito, ele só desprezou a bênção. Mas ele não tinha outra falha. Ele não tinha uma conduta que o desabonasse. Ele não recebeu, porque ele não valorizava a bênção. Jacó não merecia, recebeu sem merecer. Eu quero declarar que sobre a sua vida, ainda que você não esteja no padrão dos seus pais, ou no padrão que os seus líderes traçaram, você é abençoado. Entra no descanso, recebe sem merecer, recebe. Esse é o padrão do Novo Testamento. O padrão do Novo Testamento é receber quando você não merece, é receber quando você erra. Mas nós andamos ainda com base no natural. Quando nós erramos, nós queremos nos esconder. Nós queremos parar. Você já viu como é que funciona com criança? Aleluia, eu me lembro que minha filhinha era bem pequenininha ainda, e ela tinha medo do escuro. Tinha medo. Eu tinha lido recentemente num livro, pastora Regina, uma frase. Eu falei, puxa, o dia que minha filha for reclamar de medo do escuro, eu vou falar com ela. Aí ela veio lá, mas está escuro, o que é que eu vou fazer? Aí eu falei para ela, eu tenho a fórmula mágica para vencer o medo do escuro. Papai, qual é? Quando você tiver medo do escuro, liga a luz. A luz espanta todo escuro. Você já reparou que quando se torna adulto, quando é criança, você liga a luz, traz luz. Quando é adulto, você tenta esconder. Quando você tem medo, o que você faz quando você é adulto? Você esconde. Quando você tem medo, você pode receber. No trono da graça tem um lugar aberto para você com confiança. O véu do templo se rasgou, você pode entrar, traz luz para a sua vida. Quando você tiver medo, recebe sem merecer. Acende a luz vai transformar você. Não é à toa, a palavra de Deus diz que nos olhos dele são como chamas de fogo. Está com medo do escuro? Olha para os olhos dele, tem uma chama de fogo para te mostrar o caminho. Mas quando você tem o medo do escuro, quando você é adulto, consciente de você mesmo, você esconde o medo e a falha. Eu quero desafiar você, recebe sem merecer. Quando você receber sem merecer, você vai avançar de maneira exponencial. Sua vida vai ser completamente transformada, frutos serão gerados. Esse é o padrão de Deus. O nosso contexto de multiplicação, avança aquele que descansa na obra consumada da cruz. Cristo conquistou para você. Quem entendeu que fecundidade é um sinal de bênção de Deus, e quem tem revelação, fecundidade é sinal de bênção de Deus. Eu já fui abençoado. Aleluia, aleluia, aleluia. Peixes vão pular no seu barco. Vou te contar só um testemunho. Aconteceu hoje, o Alexandre está por aí em algum lugar. Aleluia, está pondo gelo ali. Eu e o Alexandre saímos daqui de manhã, fomos buscar gelo. Eu nem sei porque a gente fez um caminho nada a ver. Já fez caminho nada a ver? Fizemos um caminho nada a ver, Alexandre, o caminho que a gente fez. E ficou parado no trânsito. Aí de repente abre um portão de uma casa, e sai um senhor, e ele fala assim, apontou para o vidro, vem cá. Nós abaixamos o vidro e ele dizia, eu preciso de ajuda, me ajuda aqui. Nós encostamos o carro no meio da avenida, em cima da calçada. E ele falou, entra aqui no meu vizinho, tem um negócio para carregar, vocês me ajudam? A gente te ajuda. Aleluia. E aí entramos na casa do vizinho. Você chamou algum estranho na rua para entrar na sua casa já? Pois ele chamou, e deu acesso, e nós entramos, e carregamos o móvel. E ele veio lá atrás, o senhor devia ter uns 80 e tantos anos. E aí ele vinha dizendo, eu já estou cansado, eu só vou viver 4 anos. E abriu a vida para nós. Eu falei, agora, o peixe está pulando no barco. Aleluia. Eu vou falar sobre fecundidade, e o portão da casa se abriu. Aleluia. Nós pudemos orar com ele, abrimos uma porta.
tem um espaço, eu sei onde ele mora, sei o nome dele, conheci a esposa, tem um lugar para ir lá agora, tem alguém para ministrar, oramos por ele, liberamos vida, ele nos agradeceu, convidamos para ir no prédio, ele vai a pé, do lado. Você é fecundo, os portões das casas se abrirão para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Por quê, pastor? Porque a frutificação não vem da sua força, não vem do que você pode conquistar. A frutificação vem de você entender, tem tudo a ver com Ele, depende dEle, a glória é dEle, a vida é dEle. Que nesses dias Deus te dê clareza da bondade dEle, da graça, do favor imerecido. Deus não faz nada nas nossas vidas baseado na nossa vontade. Nós não somos bons, nós recebemos sem merecer porque Ele é bom. Aleluia, aleluia. Presta atenção, você tem que entender. Antes de você receber, antes de você ganhar algo dEle, você tem que entender que você não é bom. Você tem que entender que não depende de você. Só tem 2 princípios de vida para você caminhar. Ou você anda pela graça, eu recebo sem merecer. Ou você anda pela lei, eu recebo pelo que eu faço, eu recebo pelo que eu sou. Ou você anda baseado na sua obra, ou você anda baseado na justiça de Cristo. Qual a justiça de Cristo? Eu posso receber porque eu não mereço nada, mas Cristo merece todas as coisas. Se você anda, presta atenção, se você anda baseado na sua própria obediência, sua fé vai ser limitada. Você não vai receber tudo o que você tem para receber. Sua fé é pequena. Deus não pode te abençoar porque você anda baseado em você. Por que você não pode receber quando você anda baseado em você? Porque você sabe que falha. Você olha para você mesmo e conclui: por que eu vou ser abençoado se eu falho? Por quê? Aleluia. Eu vou te dar um exemplo. Pastor Og está por aí? Vou expor o pastor Og, eu e o pastor Og. Vou expor eu e o pastor Og agora, vou expor nós dois, Og. Aleluia, final do jejum, nós fomos almoçar. 24 horas de jejum, irmãos, uma fome. Você não fica com fome no jejum, não? E a gente ainda foi para uma reunião lá em São Paulo de manhã, e veio me entregando o jejum no caminho e orando: Senhor, fala conosco, nos abençoa, abençoa o churrasqueiro onde nós vamos comer agora. Aleluia, sentamos para comer, eita glória, vinha picanha, aleluia. Aí na hora eu falei assim para o pastor Og: você viu que o pastor lá de Francisco Morato está fazendo 33 dias de jejum à água? O pastor Og até parou com a picanha na boca assim, ó. Não consigo nem comer mais, mano. Você consegue perceber como a linha da lei é fina? Aí na hora eu quase fiquei acusado também. Quase. Fiquei acusado por uns 5 segundos. Aí eu me lembrei: eu vou comer a picanha e receber sem merecer. Aleluia, 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 aleluia. Recebe sem merecer. Não é pelo que você faz, é pelo que Cristo conquistou para você. A bênção já está à nossa disposição, mas muitos não vivem a bênção porque andam debaixo da lei. Ouça, Deus não pode te ouvir se você viver enganado, se você viver achando que você pode agradá-lo, cumprir as exigências. A bênção, irmãos, está associado a entender que se dependesse de mim, eu não receberia coisa alguma. Mas a graça de Deus não depende de mim. Graça é justamente isso, não depende de você. Cristo veio, cumpriu as condições, cumpriu as exigências. Eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, eu sou abençoado porque Ele é abençoado. Tudo que é dele é meu também. Se a bênção sobre Ele, a bênção sobre mim. Recebe sem merecer, filho. Recebe no dia que você falhar, vai para Ele com confiança e recebe sem merecer. Se você crê, fala aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jericó reconstruída não era uma cidade próspera. Jericó não tinha água potável, a agricultura não funcionava. Mas quando a bênção de Deus vem sobre nós, nós recebemos igual Isaac recebeu. Aleluia, aleluia. Isaac é o filho da promessa. Você é filho da promessa, do favor. Você recebe sem merecer. Projeta para mim, Gênesis 26, verso 12. Aleluia. Gênesis 26, verso 12. Semeou Isaac na terra, e no mesmo ano
recolheu 100 por 1, porque o Senhor Quem o abençoava? Quem abençoou você? Se Isaac recebeu e foi abençoado, por que você não recebe e também é? Você tem tudo para receber, você é abençoado, não pelo que você faz, pelo que Cristo fez por você. A sequência do verso diz: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhes tinham inveja. Aleluia. A prosperidade é a segunda manifestação da bênção de Deus. A palavra de Deus diz que Isaac recolheu 100 por 1. 100 por 1, por quê? Porque ele foi abençoado. Abençoado, presta atenção. Às vezes nós concluímos que Isaac recolheu 100 por 1 porque ele lançou na terra. Mas eu creio que ele recolheu 100 por 1 porque ele foi abençoado. Porque ele poderia lançar na terra e a terra não germinar. Aliás, muitos outros dos dias de Isaac também lançaram na terra e não recolheram. O foco não é a terra, o foco é a bênção. Ele foi abençoado. Outros não eram e não recebiam, então não recolhiam. Mas Isaac recolheu porque ele é abençoado. Você é abençoado. Aleluia, aleluia. Esse texto vai completamente contra a moderna teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade diz que aquele que tem bens materiais em abundância para esbanjar, esse é que é próspero. Quem tem bens sem nenhum propósito é que é próspero. Essa é a prosperidade mundana, baseada no desejo da carne, no desejo dos olhos, na soberba da vida, na concupiscência. Se nós pararmos para analisar a fundo essa doutrina, segundo essa doutrina, quem começa a prosperar tem uma mentalidade mundana, prospera para aproveitar as coisas naturais. Você não prospera para isso, você já é abençoado. Você já prospera para toda boa terra, simplesmente porque Cristo conquistou bênção e prosperidade para você. Aleluia, aleluia. Qual a mensagem subliminar desse tipo de teologia? Conquiste, avance. Qualquer coincidência com o que você já ouviu, semelhança, é mera coincidência. A verdade está dentro de você. Por isso que eu gosto dos meus amigos coach. Se você é coach, não se ofenda comigo, mas a verdade está dentro de você mesmo. A verdade é o Espírito Santo de Deus. A verdade é a vida que te transforma, que te faz prosperar, que te faz avançar. A verdade é a graça do Evangelho. Prosperidade no Senhor consiste em você ter tudo o que você precisa em abundância, dividindo, expandindo e liberando para os lados. Essa é a prosperidade do Senhor. O mundano se esforça para ser próspero, mas no Senhor você já tem a bênção. Pastor, por que muitos não vivem a bênção? Ele deixa passar e pede para a gente orar para ele ser o que ele já é. Não peça para orar para você ser o que você já é. Assuma a postura de quem você é. Tem muito irmão com complexo de Bruce Wayne. Já viu o filme do Batman? Já viu? Ele é rico e quer ser pobre. Pode um negócio desse? Só quem nunca foi pobre para querer ser pobre, né? Aí o cara é rico e quer ser pobre. Você é filho do Deus Todo-Poderoso, filho do Altíssimo. Por que você está olhando para as coisas naturais como se você não tivesse? Quem pede recebe, quem busca encontra. Pastor, o que eu tenho que fazer? Presta atenção, o texto é poderoso. Não é quem se esforça que recebe, é quem pede. Começa a pedir. Hoje você vai pedir. Hoje Deus vai derramar sobre você vida. Eu quero desafiar você nesses dias. Pede os filhos espirituais. Fala para Ele: Senhor, eu quero filhos espirituais. Eu quero desafiar homens de Deus nesse lugar. Homens que nos próximos 365 dias vão pedir: Senhor, me dá uma vida por dia. Uau! Uau! Onde estão os ousados desse lugar? Aqueles que entenderam que são abençoados. Mas por que a gente não pede? Por que a gente não pede? Porque a gente não conclui que é abençoado. Não entendeu. Não entendeu. Eu me lembro que assumi uma célula, a última célula que precisei liderar. Precisei entrar numa célula, um líder saiu, mudou de cidade. Eu entrei na célula e eu me lembro de dizer para os meus irmãos: toda célula que eu estiver aqui, pessoas irão aceitar a Jesus. Gente vai converter. Eu falo essas coisas, depois eu vou para Deus. Senhor, eu falei, agora eu preciso da sua ajuda. Agora eu já lancei. Eu louvo a Deus, porque eu fiquei naquele lugar um ano mais ou menos. E toda célula alguém aceitava Jesus. Toda célula entrava um visitante, eu fazia apelo, ele convertia.
E alguns eu tinha que falar: Deus mandou você para cá para você nascer de novo, porque eu pedi para Deus me dar uma vida a cada célula. A vida de hoje é você. Deus vai entrar com vida no seu coração. Toda célula alguém convertia, toda célula alguém nascia. Pastor, por que não acontece na minha? Porque você não pede, porque você não fala, porque você não declara, porque você não entendeu ainda quem você é. Você não vai ser abençoado, você já é abençoado. Gênesis capítulo 12, verso 2. Aleluia. Se algum servo amado puder me trazer mais uma água. Gênesis 12, verso 2: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Você foi chamado para ser uma bênção. Aonde você está, você foi chamado para frutificar. Aonde você está, você foi chamado para ser uma bênção. O pecado traz maldição, a integridade traz bênção. Ouça, nós já fomos libertos do pecado por meio de Cristo. Tal qual Jacó foi abençoado, obrigado, você também é abençoado. Aleluia, aleluia. Quero desafiar você todos os dias, levante de manhã. Levanta de manhã, a hora que você sair do seu chuveiro, olhar para aquele espelho embaçado do seu banheiro, abre a sua boca e declara: mais um dia para alguém abençoado manifestar a bênção de Deus. Aleluia, aleluia. Ah, pastor, mas ontem foi muito bom, ou ontem foi muito ruim. Eu não quero saber de ontem, eu quero saber do hoje. Aleluia, aleluia. Ontem, o que eu tenho que saber de ontem é que Cristo conquistou bênção para mim, eu recebo com favor. Bênção não é para você ficar rico, bênção é para você ser próspero e fecundo, para você gerar. Ainda que não tem nenhum problema com ficar rico, não é isso não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou focando em dinheiro, eu estou focando em gerar. Deus quer derramar vida sobre você, vida em abundância. Pessoas ao seu lado se converterão. Deus colocou você em lugares, e um dia Ele vai te usar de maneira exponencial. Se você crer, fala aleluia. Aleluia. Ter bênção não significa que você não vai ter luta. Qual que é o problema de alguns cristãos? O dia que ele enfrenta a luta, pastor Isaías, ele acha que não é abençoado. Olha para cá, você é abençoado com luta, sem luta, com guerra, sem guerra, com míssil do Hamas na sua cabeça. Você continua abençoado. Por quê? Porque a bênção não depende de você nem do que você faz. A bênção depende do seu Pai. Você está comigo? Aleluia. Meu Deus, eu tenho que correr, aleluia. Jericó era bem localizada, mas a Bíblia diz que ela era morta. Por que ela era morta? A primeira característica então de Jericó é que ela não tinha bênção, a ausência da bênção. A segunda coisa que o texto menciona sobre Jericó, o texto que nós lemos no início, é que Jericó tinha aparência, mas não tinha realidade. Era uma cidade bem localizada, mas era estéril. Uma das causas da esterilidade é a falta da consciência do perdão. Pastor Marcelo, por que as pessoas não geram? Porque elas não se sentem dignas de pregar o Evangelho. Como que eu vou pregar o Evangelho? Olha para mim, olha para as minhas falhas, olha para o que eu já fiz. Pastor, como que eu vou pregar o Evangelho no meu trabalho? Eu estou naquele lugar há 10 anos, as pessoas me conhecem. Eu já fui nas festinhas de final de ano. Eu era o acusador das festinhas de final de ano. Quando eu chegava nas festinhas de final de ano, eu falava para meus colegas de trabalho: a hora que eu conhecer a sua esposa, eu vou contar tudo que você faz. Pensa nos caras aterrorizados. Não, mano, você é louco? Deixa eu ver sua esposa. Eles corriam com as esposas para longe de mim. Aleluia, aleluia. Agora é minha vez. Você falava que eu sou o crentinho, né? Agora eu vou contar tudo que você faz. Aleluia, aleluia, aleluia. Como é que eu vou pregar, pastor? No meu trabalho as pessoas me conhecem. A minha família, eu não tenho crédito na minha casa. Todo mundo me conhece. Você tem que ter consciência de que você foi perdoado. Consciência de que não há culpa. Uma coisa triste é você ter nome de que vive, mas está morto. Muitos têm nome de que vive, mas estão mortos, porque não têm consciência de perdão. Projeta Apocalipse 3, verso 1. Aleluia, aleluia. Aleluia. A palavra diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vive, mas está morto. Muitos irmãos têm uma aparência de cidade bem situada, uma boa aparência. É um povo talvez bem abençoado, bem próspero aparentemente.
posição privilegiada, mas não tem consciência de perdão. Se você não tem consciência de perdão, você não tem nada. Você não tem vida para derramar, você não tem glória para espalhar. Quem derrama a vida, quem mais recebe é aquele que não merece. Quem mais recebe é aquele que tem consciência: eu não mereço, por isso eu vou receber sem merecer. Aleluia, aleluia. É por isso, deixa eu te contar, olha para cá. É por isso que dentro da igreja é cheio de ex-tranqueira, ex-drogado, ex-esquisito. É tudo ex-perdido, ex-não sei o quê. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Quem tem consciência de graça superabundante, recebe, simplesmente recebe. As águas de Jericó eram más. As águas ali eram as fontes da cidade. Águas apontam para o nosso coração, simplesmente porque a Bíblia diz que do nosso coração procedem as fontes, as motivações. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Como é que você pode conhecer as fontes do nosso coração? Jesus ensinou a conhecer a fonte do coração. Você conhece a fonte do coração pelo que se fala. O que sai da boca mostra o que tem no coração. Lucas 6, verso 45 diz: porque a boca fala do que está cheio. Quer conhecer as fontes que procedem? Ouça o que fala, ouça o que sai da boca, ouça aquilo que tem, ouça. As nossas fontes também podem ser percebidas pelos filhos que nós geramos. Filhos espirituais. Se não gera filho, a fonte é má, porque não tem vida, mas não está servindo para nada. Tem vida, mas está guardada. Como você reagiria? Imagine a seguinte hipótese: como você reagiria? Aleluia. Tem uma casa pegando fogo, Tiago. Está pegando fogo. Está pegando fogo no andar de baixo. E você parou o carro na porta. Você é do corpo de bombeiros. Você tem como apagar o incêndio, mas você está distraído com a mensagem que você recebeu no seu celular. E a casa está pegando fogo. E no andar de cima o camarada não viu que está pegando fogo, ele está lá dentro. Você já imaginou se essa casa toda consome e alguém lá dentro morre? Como que esse bombeiro que parou na porta, tendo como apagar o fogo, distraído com o celular, seria tratado? Como que ele seria julgado? Ele ia ser condenado com toda certeza, ele era negligente. O mundo arde em chamas, nós temos a água da vida. Nós fomos chamados para espalhar a água da vida. Essa é fecundidade, isso é ser chamado para fora, isso é sair da zona de conforto para liberar a vida. Você tem a água da vida, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia, aleluia. Olha para o seu irmão e fala: você tem a água da vida. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus diz que Jesus é o nosso manancial. Por que Jericó era amaldiçoada? Jericó dependia de cisternas, e as águas eram amargas, as águas eram ruins. Mas nós dependemos de Cristo, Ele é o manancial de águas vivas. Aleluia, aleluia. Projeta para mim Jeremias 2, verso 13. Aleluia, aleluia. Jeremias 2, verso 13. Aleluia. Tira esse negócio aí, projeta a Bíblia. Aleluia. Tira esse negócio aí. Aleluia. Jeremias capítulo 2, verso 13. Porque dois males cometeu o meu povo: a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Beba das águas da vida. Não viva de cisternas, as cisternas vão secar, as águas das cisternas são ruins, mas as águas da vida do rio perene de Deus fluirão sobre você. A vida para você derramar. Beba da água da vida. Fala para o seu irmão: beba da água da vida. E por fim, para terminar e nós orarmos, aleluia, a terra era estéril. A Bíblia diz que a terra de Jericó era, por quê? Por causa das fontes das águas. O problema da esterilidade da terra de Jericó eram as águas. A palavra de Deus diz que as fontes das águas procedem de dois lugares. Primeiro, do coração. Projeta para mim Provérbios 4, verso 23. Aleluia. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Do seu coração procede fontes da vida. Guarda o seu coração.
ouça, Jacó não era completamente reto, não era aprovado do ponto de vista natural, mas Deus o abençoou. Por quê? Por causa do coração. Eu quero bênção, eu quero vida, eu já sou abençoado. Esaú não foi rejeitado por causa da sua conduta pecaminosa. Esaú foi rejeitado por causa do seu coração. O coração de Esaú não procediam fontes da vida. Quer vencer a esterilidade? Do seu coração tem que proceder as fontes da vida. Tem que proceder o favor e a graça. Tem que proceder a bondade. Esaú simplesmente desprezou a bênção de Deus. Esaú desprezou o direito de ser primogênito. Esaú não deu valor à bênção. Porque não deu valor à bênção, ele perdeu. Ouça, nós não damos valor à bênção quando nós pensamos que o preço é alto demais. Que preço? O preço que eu pago. Eu pago muito preço. Você não vê o meu esforço? Eu lidero célula. Os irmãos talvez de Indaiatuba não tenham essa experiência. Talvez alguns só. Porque talvez você trabalhe lá na cidade, não é? Mas aqui eu escuto demais isso, pastor Marcelo. Eu muito esforço. Eu trabalho em São Paulo e venho fazer célula. Chego em cima da hora, cansado, pego o trânsito. Uns endemoniados na minha frente, filho do diabo. Só no dia da célula que eles me atrapalham no trânsito. Você não vê, pastor, quanto esforço? Recebe sem merecer. Recebe sem basear no esforço. Recebe sem basear em você. A palavra de Deus diz que os espias olharam a terra de Canaã e infamaram. A terra que Deus disse que era boa, os homens mudaram para dizer que era a terra que devora os seus homens. Você está conseguindo perceber quando que você despreza a fonte da vida? Quando você segue o que você está enxergando. Quando você segue o que você vê. Às vezes você olha para a sua célula, e a sua célula é que nem a terra de Canaã, é uma célula que devora os seus homens. Às vezes você está olhando para o bairro onde você está, e está pensando como aqui vai frutificar. Sabe como vai frutificar? Quando você olhar para você e falar, vai frutificar porque eu estou aqui, eu não tenho nada de bom para dar. Se não vem nada de mim, vem tudo dele. Tem tudo a ver com ele. É para a glória e para a honra dele. É do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ouça, Deus diz, quando que você infama a terra? Deus diz que seu casamento é para manar leite e mel. Mas você fica reclamando do casamento. Fica reclamando, fica infamando a terra, dizendo que ele destrói você. Esses dias um irmão me mandou uma postagem, até mandei para minha esposa, dei tanta risada. Ele escrevia assim: antes de casar, eu não sabia que eu comia errado, sentava errado, dormia errado, falava errado e respirava errado. Depois que eu casei, descobri tudo isso. Está infamando a terra. Não infama a terra que Deus te deu. Não infama aquilo que o Senhor colocou na sua mão. Deus diz que o seu emprego é para manar leite e mel, mas você infama dizendo que seu emprego destrói você. Você está no Brasil. Amém? Foi a terra que Deus deu para você frutificar. Não infame essa terra. Eu fiz isso muitas vezes. Muitas vezes eu reclamei do Brasil. Eu tenho policiado e orado para Jesus, falando: Senhor, eu não vou reclamar do Brasil, eu vou frutificar onde o Senhor me colocou. Aleluia, essa terra vai manar leite e mel na minha vida. Aleluia, se as fontes da vida procedem do coração, toda a vida vai ser contaminada se o nosso coração for mal. Tira os olhos do natural, guarda o seu coração. Fala para o seu irmão, guarda o seu coração. Aleluia, 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 aleluia. O segundo sentimento de fontes de água, certamente se refere ao Espírito do Senhor. Jeremias diz que o Senhor é o manancial de águas vivas. Jesus disse que aquele que cresce nele, fluiria do seu interior rios de águas vivas. A sacada está em crer em Jesus. Jeremias capítulo 2, verso 13, projeta para mim. Porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Cavaram cisternas rotas que não retêm água. João 7,36 diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Qual a sacada para frutificar, pastor? Crê nele, olha para ele, tem tudo a ver com ele. A bênção é dele, a graça é dele, a glória é dele, ele conquistou. Eu só vou lá receber sem merecer. Eu só vou lá frutificar. Eu só vou lá chegar para a bênção de Deus fluir. Você funciona como um cano.
Já viu a casa que tem o telhado e não tem a... Cadê o Tiago? Tiago da Adriele. Não tem a calha, né, Tiago? A calha leva para um cano, não é, Tiago? Casa que não tem calha molha tudo. Dá um chuvão desse aí, escorre tudo. Sabe quem é você? Você é aquela calha. Ou melhor, você é o cano. O Espírito Santo é a calha. Deus manda chuva, a calha condensa e leva para o cano flui e condensa num lugar, joga num lugar. Você é esse cano que está jorrando a água da vida, parou do seu lado é para nascer de novo. Abriu o portão te pedindo ajuda, é para ganhar um espaço para você pregar o Evangelho. É para você liberar vida e vida em abundância. Ezequiel diz, meus irmãos, aleluia, por onde o rio passar, a vida floresce. Isso que Ezequiel diz, projeta para mim, Ezequiel 47, verso 9. Aleluia, presta atenção, o seu rio leva a bênção. Onde não há bênção de fecundidade, de prosperidade, de honra, é porque o rio deixou de fluir. Deus quer fluir o rio. Deus quer fluir o rio, Deus quer tirar a seca do nosso redor e fluir o rio. Ezequiel 47, verso 9. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Aleluia. Consegue perceber como é importante você guardar as fontes? Guarda as fontes. A palavra de Deus diz que se os seus olhos forem bons, todo o resto será. Tenha olhos bons, tenha visão boa. Você está olhando para aquele indivíduo lá que você conhece, que é duro, que tem o coração fechado e está concluído, esse não converte, esse é duro, não faça isso. Pelo contrário, fala para ele, você vai nascer de novo, você vai encontrar vida, vida abundante vai te encontrar. Sai daqui, eu vou sair, mas a graça vai te perseguir, e um dia você vai vir atrás para liberar o favor. Aleluia. Eu me lembro quando eu trabalhava secular, eu fui perseguido diversas vezes. Eu queria falar o Evangelho, e alguns não gostavam, e eu sempre dizia para eles, o dia que você precisar. Eu era arrogante falando assim, eu reconheço, aleluia. Mas eu dizia, eu conheço meu pai, eu sei de onde flui água. O dia que você precisar, você sabe onde buscar. E várias vezes quando o cinto apertava, eles chegavam lá. Você falou que eu podia buscar, aleluia. Vem mesmo, vem receber de graça. Aleluia, eu vou orar por você várias vezes. Várias vezes, eu me lembro de uma experiência, deixa o rio fluir, deixa o rio fluir. Eu me lembro de uma experiência uma vez, eu estava do lado de uma moça incrédula, ímpia. Saindo do trabalho, tínhamos que ir para a faculdade, pegar metrô, Consolação, 18 horas e 10 minutos da Consolação. Devia mudar o nome daquela estação, devia chamar a Estação Índia, Estação China, qualquer outra coisa, porque o mundo está dentro daquela estação às 18 horas e 10 minutos. E hoje, naquela época tinha acabado de instalar, tinha uns cercados, sabe esse cercado de conter vaca, boi? Tinha um cercado parecendo aquele assim que direcionava onde a fila tinha que entrar. E eu estava atrasado, e eu parei no meio de dois cercados, no meio, estava um aqui, outro aqui, eu parei aqui. E essa indivídua comigo, indo para a faculdade. E ela dizia assim, nós vamos chegar atrasado. Eu falei, não vamos, em nome de Jesus. Eu declaro, o trem vai parar aqui na minha frente. Aquele negócio é altamente computadorizado. Para esse trem não parar naquela faixa amarela, tem que ter dado um erro no sistema, que gerou um erro em toda aquela linha e prejudicou todos os outros trens. Eu terminei de falar isso, o trem parou na minha frente. A porta abriu, ela me olhou assim, e eu falei, entra logo, e veio aquele enxame de gente, a gente entrou e chegou na faculdade. Aleluia, aleluia. Uma semana depois, quanto tempo, irmãos? Eu trabalhava, ela trabalhava do meu lado, essa moça, e ela falava o dia inteiro, eu tenho problema com reclamação, irmãos. Se você ficar reclamando do meu lado, eu fico ruim. Se você ficar do meu lado, estou com dor de cabeça, eu já quero mandar você sumir. Some, fica quieto, para de falar, porque você está reclamando. Eu não tenho dificuldade com isso. E ela ficou o dia inteiro, estou com dor de cabeça, minha cabeça, eu me indignei demais, fiquei com uma raiva santa, aleluia. Eu levantei no meio da operação, apontei para ela e gritei, em nome de Jesus, ser curada agora. E sentei, e fui orar. O que eu fiz, Jesus? Meu Deus do céu. Meu Deus, o que eu vou fazer agora?
Eu fui orar, Jesus, preciso de você. Eu gritei aqui no meio de todo mundo. Irmão, se você me conhecer, você vai ver que eu não faço isso. Mas nunca. Eu prefiro sumir. Eu gritei, eu nem sei de onde. Na hora eu falei, Jesus tem compaixão de mim, senão eu vou passar vergonha, o Senhor também. Então me ajuda. Deu 20 minutos, 30 minutos. Essa moça levantou no meio da operação e falou: eu detesto admitir, mas a minha dor de cabeça passou. Aleluia. Deixa as águas fluírem. Eu me lembro de abaixar e fazer assim: obrigado, Jesus. Uma semana depois, havia um encontro. A gente ia fazer encontro na cidade. Eu estava na Armênia na época. E eu convidei essa moça. Falei: você precisa de Jesus. Jesus é a fonte que vai mudar a sua vida, vai transformar a sua tristeza. Era uma pessoa muito difícil, irmãos, de temperamento muito difícil. Parece eu e o pastor Marcelo, muito difícil. Aleluia. Ela foi para o encontro, deu a vida para Jesus, nasceu de novo, foi transformada pela graça. Tem rio para fluir. Não depende de você, depende do que Ele fez. Projeta para mim, eu vou encerrar com isso. Romanos 11, verso 36. Projeta para mim, a Bíblia diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós guardamos as fontes quando nós entendemos que tudo vem dele. Tudo vem dele, não é nada de você. Você não tem para oferecer, mas Ele tem para oferecer por você. Olha para cá. O dia que você se sentir desqualificado, vai diante dEle para receber. Vai diante dEle para receber sem merecer. Sobe aí os irmãos. Aleluia. Eu quero orar com você. Você que olha para você, como eu olhei tantas vezes, falando: Senhor, da onde? O que eu tenho para dar? Como que eu vou poder? O que eu posso fazer? Eu, o menor da minha casa, eu, o pior dos meus irmãos, o que eu tenho para fazer? Eu, irmãos, aí meu pai, que depois pode deixar, me corrobora do que eu vou dizer. Eu era o menino mais terrível que existia. Eu tinha uma tia que falava para mim: lá vem o Tiago. Ele vinha pulando, ainda tinha cabelo, né, 1000 anos atrás. Eu vinha já pulando e aprontando, o óculos fazendo assim, ó. Causava de todo lado. Se anos atrás alguém olhasse e falasse que ia fluir alguma coisa de bom, ia dizer o quê? Irmãos, quando eu comecei, ainda bem que nós estamos tudo em paz, amém, meus pais, aleluia. Quando eu comecei a me relacionar com a minha esposa, minha mãe chamou minha esposa e falou: você vai namorar com ele? Doidão. Pode não. Você toda... Aí minha mãe me chamou depois: você traz essa menina aqui, toda criada no leitinho, você tudo esquisito, não pode não, vai me arrumar dor de cabeça, pelo amor de Deus. Pode fluir coisa boa? Pode, se você entender que o rio não flui de você. Há uma fonte a jorrar do seu interior, para dar vida e vida em abundância. Eu quero orar com você, que sabe que não merece, mas quer receber. Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero que você responda essa palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa palavra é para você. Você olha para você, não tem nada de bom. Você olha para você, onde você põe a mão, parece que as coisas pioram, parece que fica mais difícil, parece que para você as coisas não fluem. Filho, recebe sem merecer. Não é quando você merece que você está pronto para receber, é quando você entendeu quem você é em Jesus. Quando você olha para você e descobre o quão ruim talvez são as suas posturas e o seu coração, é nessa hora que está pronto para você receber do seu Pai. Você que quer receber, eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui à frente, para falar para Ele, para dar uma resposta. Senhor, eu vim aqui receber sem merecer. Eu preciso da sua vida. Você que não precisa receber nada, você pode ficar no seu lugar. Mas você que tem algo para receber do seu Pai, eu quero que você fale para Ele: Senhor, eu vim aqui receber sem merecer. Eu vim aqui porque eu realmente sou tudo o que todos estão dizendo, mas a Tua graça me basta, e o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. De fato, de sorte que vou me gloriar muito mais nas minhas fraquezas do que naquilo que eu posso. Responde ao seu Pai nessa hora.
Enquanto nós tocamos alguma coisa aqui, o que você quiser, pode tocar, aleluia. Fala para o seu pai agora: Jesus, eu vim aqui receber sem merecer. Eu vim aqui baseado na sua graça. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Não é pelo que eu faço, não são pelas minhas ações, mas é pelo que o Senhor é.